Será que temos reconhecido e utilizado os dons que Deus nos deu para servir aos outros? É importante compreendermos que quando usamos os nossos talentos dados pelo Senhor, na realidade estamos fazendo a obra que Cristo nos chamou para fazer. Podemos ler na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz: Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vemos aqui que o Senhor deu a cada um de nós um dom, um presente de sua grande variedade de capacidades espirituais. Precisamos utilizá-los bem para servirmos uns aos outros para a honra do nome do Senhor Jesus. Precisamos entender que somos chamados a reconhecer e utilizarmos os dons dados por Deus para beneficiar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Essa prática não apenas glorifica a Deus, mas também reflete o exemplo de serviço e doação de talentos que Jesus nos deixou. Muitas vezes, caímos na armadilha de não darmos o devido valor ou deixarmos de lado os talentos que o Senhor nos deu. Ao fazermos isso, não apenas perdemos a oportunidade de vivermos plenamente o nosso propósito de vida, mas também deixamos de contribuir significativamente para o bem dos outros. A palavra de Deus nos orienta a usarmos bem os dons espirituais para servirmos uns aos outros. Isso não apenas cumpre o propósito de Deus, mas também reflete a generosidade do Senhor ao nos conceder uma variedade de talentos únicos. Jesus é o nosso maior modelo de serviço. Ele não apenas veio para buscar e salvar os perdidos, mas também dedicou seus talentos curando, ensinando e alimentando multidões. Seu exemplo nos inspira a usar nossos dons para o benefício dos outros. Quando não utilizamos os nossos talentos e os deixamos de lado, corremos o risco de seguir um caminho que não apenas nos deixa muito abaixo do que poderíamos fazer, mas também rouba o mundo das bênçãos que poderíamos oferecer. Imagine um contador que, reconhecendo seu dom para lidar com números, dedica tempo a ajudar organizações sem fins lucrativos em suas finanças, ou um mecânico que oferece suas habilidades para consertar carros de famílias necessitadas. Esses são exemplos tangíveis de como nossos talentos podem ser usados para o bem. O Senhor, em sua generosidade, nos presenteou com uma diversidade de talentos. Ele não apenas nos deu esses dons, mas também nos capacita e direciona para usá-los em prol do próximo. Podemos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, que diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa passagem destaca o propósito de Jesus em buscar e salvar os perdidos. Ao usarmos os nossos dons para servirmos aos propósitos de Deus, estamos alinhados com o propósito redentor de Cristo, entendendo e estendendo a sua obra sobre toda a terra. O Senhor não observa apenas aquilo que fazemos, mas o porquê estamos fazendo. Quando usamos nossos talentos com desejo sincero de servirmos a Deus, estamos refletindo o coração generoso do Pai. Precisamos, assim, reconhecer a responsabilidade que devemos ter com os talentos que Deus nos deu. Ao entendermos que esses dons não são apenas para o nosso benefício, mas para o benefício dos outros, somos impulsionados a fazermos alguma coisa. Nós temos que agir. Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12, que diz: Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Esse versículo destaca a importância da generosidade ao contribuir com aquilo que temos. Deus nos capacita não apenas a termos os talentos, mas também a usá-los com generosidade. E ao compreendermos a importância de usar nossos dons para servir, não apenas de forma teórica, mas na prática, somos capacitados a impactar vidas e assim glorificamos a Deus de maneira real e visível. Dessa forma, somos incentivados pelo Espírito Santo a aplicarmos ativamente nossos talentos na vida cotidiana, seguindo o exemplo de Jesus,
Que nossa jornada espiritual seja caracterizada por uma resposta generosa aos dons que Ele nos confiou, resultando em serviço significativo e na glorificação completa